Graça e paz, amados irmãos do Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá, aquela que amorosamente nós chamamos de Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Nós estamos situados na Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona. Tudo bem com você? Hoje, exatamente dia 29, né? O mês já está indo embora. Julho já está indo embora, as férias já estão acabando, ou já acabaram para muitos alunos, né? Para outros permanecem ainda de férias, né? As escolas particulares, mas as públicas já estão voltando hoje. Mas nós estamos aqui hoje por um motivo bem diferente daquele que nós fazemos, sempre trazemos, né? Que é o Papo Mais Que Reto, no sistema de pregação. Hoje nós iremos conversar. Vamos conversar um assunto muito importante. Fomos desafiados por um determinado irmão para falarmos sobre este assunto, que é importante para a igreja, né? É importante para a igreja. Esta gravação, ao final, nós iremos enviar para os irmãos da igreja, né? Um irmão desafiou: pastor, converse, traga aí o assunto sobre os sacramentos, e nós precisamos conhecer melhor. E embora este assunto tenha várias vertentes, mesmo dentro do mundo evangélico, do mundo protestante, mas é um assunto importante para a Igreja do Senhor, né? Falar sobre o sacramento, ou os sacramentos, porque é vida da igreja, faz parte do nosso contexto, faz parte da nossa realidade enquanto confessionais. Somos presbiterianos e somos confessionais, e com certeza nós queremos fazer o melhor, como Deus nos confiou, para a igreja que Ele nos confiou a pastorearmos, né? E hoje nós queremos então conversar sobre os sacramentos. O que é o sacramento, né? Por que esta palavra, né? Porque nós também chamamos de sacramentos, embora muitos digam que é apenas uma ordenança, né? Como confessionais, nós dizemos que, de fato, é parte da igreja e é um sacramento. Mas antes, irmãos, vamos dar uma lida aqui no texto que a palavra de Deus nos traz em Atos, no livro de Atos Apóstolos, Lucas escrevendo, né, para a igreja do Senhor, no capítulo 9, versículo 31, apenas o versículo 31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. E quero também trazer um outro texto no mesmo livro, né, que é de como viviam os convertidos, né, de como era que eles viviam. E nós queremos trazer também para você apenas alguns versículos do capítulo 2. No versículo 42 dizia: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Até aqui, e podemos até ler um pouco mais, lá no versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, que é o 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Até aqui. Estes dois textos que nos mostram algo importante
na igreja que estava nascendo, o que nós chamamos, né, a igreja primitiva, embora a igreja já existisse, mesmo no Antigo Testamento, isso daí é o que nós confessamos. Mas aqui Lucas faz questão de trazer algumas informações importantes. Primeiro, que havia paz. Paz nos locais aonde a igreja estava surgindo. Havia paz. Eles promoviam a paz. Os irmãos também promoviam a paz. E também diz algo interessante. Diz que eles edificavam-se. Notou aí? Edificavam-se entre eles mesmos. E eles caminhavam no temor, não temor de medo, temor de reverência. Eles eram reverentes ao Senhor. Eles tinham respeito ao Senhor. Aquele que os havia salvado. E diz que também eram confortados no Espírito Santo. E que cresciam em números. Lá no texto, no capítulo 2, diz que também nós podemos fazer um paralelo, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Por que aqui doutrina dos apóstolos? Obviamente os apóstolos, na escola apostólica fundada por Jesus, por 3 anos eles aprenderam tudo o que tinham de passar para a igreja, o que tinham de ensinar à igreja. Então, por isso que a doutrina é conhecida como doutrina dos apóstolos. Além do mais, Jesus não podia, ele não fundou a igreja. Nós dizemos que a igreja é do Senhor porque ele confiou aos apóstolos, à fé dos apóstolos, de tudo que os apóstolos aprenderam, de tudo que eles obtiveram do Senhor Jesus, seu mestre, de tudo que o seu mestre Jesus ensinou. Por meio do que eles aprenderam, eles fundaram as igrejas, algumas comunidades. A igreja no Novo Testamento, se é que nós podemos dizer assim, é essencialmente cristã, porque o seu Senhor é Cristo. Entretanto, Cristo mesmo não fundou nenhuma igreja. A Bíblia diz que ele veio para cumprir o que estava determinado até mesmo antes da fundação do mundo. E como bom judeu que Jesus era, ele não podia fundar a igreja. Mas, porém, no entanto, ele cumpriu fielmente toda a lei, sem vacilar em qualquer uma das leis, quer fossem cerimoniais, morais, as leis que haviam criminais, que nós chamamos hoje, o direito chama, Jesus cumpriu, sem vacilar em nenhuma, porque ele veio com e para isto, ele veio com esta finalidade e para isto. Mas eu quero aqui, já que hoje nós vamos falar sobre doutrina, não a doutrina dos apóstolos, mas a doutrina que o próprio Cristo ensinou aos apóstolos para que eles pusessem em prática, para que eles pudessem cumprir. E vou pedir para que você possa estar abrindo novamente 1 Coríntios 11, aqui trata da ceia, da Santa Ceia, apenas o versículo 23, e vou fazer aqui algumas menções. Diz o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos escrevi, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Pronto, vamos parar por aqui, porque aqui vai tratar da ceia. Ele tomou o pão, partiu, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Então o texto prossegue.
Mas o que eu quero enfatizar aqui é o que Paulo está aqui dizendo, porque ele recebeu do Senhor o que também está transmitido. Então, tudo que os apóstolos transmitiram, né, transmitiram com fidelidade, né, com fidelidade a Cristo, fidelidade à palavra que Cristo pediu para que eles pudessem também transmitir àqueles que seriam seus futuros seguidores. Somos discípulos de Jesus. Eles, além de discípulos, eram apóstolos. Mas hoje nós queremos falar de uma doutrina muito importante na igreja, que é a doutrina do sacramento. Algumas pessoas, já vou começando aqui, né? Porque já estamos com 10 minutos falando, mais de 10 minutos, partindo para 11, e eu quero tentar sintetizar, mas de uma forma objetiva, né? Muitas das pessoas, quando nós falamos em sacramento, ligam logo o sacramento à Igreja de Roma, achando que foi a Igreja de Roma que recebeu, que instituiu e que transmite, né, os seus sacramentos, que por sinal não são apenas dois, né? Não é apenas o batismo e a ceia. Além do batismo e ceia, tem o crisma, né? Tem a unção dos enfermos, tem a unção dos enfermos, tem exatamente o matrimônio, né? A ordem. São 7 os sacramentos, né? São 7 sacramentos na Igreja Católica. Talvez aqui eu tenha citado ou relatado 6. Mas nós temos 2 sacramentos. 2 sacramentos. Por quê 2 sacramentos? Porque entendemos que os sacramentos são meios de graças instituídas e necessários na vida do crente, né? Na vida daquele que é convertido pelo Senhor para Ele, o próprio Senhor, para a sua igreja. Embora a igreja seja composta de salvos e não salvos, né, de santos e pecadores, os sacramentos foi dado como meio de graça, de crescimento para os crentes. Esse meio de graças, obviamente, são vários além dos sacramentos, mas os sacramentos do batismo são 2 sacramentos, batismo e ceia. Nós não reconhecemos sequer a própria pública profissão de fé como sacramento, porque é continuação. Noutras igrejas, né, vamos chamar de crisma, como na Igreja de Roma, ou como na Igreja Anglicana, não vão chamar de sacramentos, vão chamar de sacramentais. Existem uns ritos sacramentais que também são meios de graça para eles. Para nós, os sacramentos são apenas 2. Porque dado por Cristo, ordenado por Cristo e praticado desde os primórdios dos crentes em Jesus. A Bíblia relata, a própria Bíblia é que nos passa não a ideia, mas a prática, a ortopraxia desses primeiros crentes. Era praticado apenas esses 2 sacramentos. Embora que muitas vezes a Bíblia diga que se alguém estiver doente, deve-se chamar o presbítero para ele ungir com óleo, e a oração da fé está lá em Tiago, né? Está lá em Tiago, se não me engano, capítulo 5. Está alguém dentre vós doente, né? Chama o presbítero, que ele ungirá com óleo o doente, o enfermo, e a oração da fé salvará, curará o enfermo, sarará o enfermo. Estou parafraseando aqui. Mas, como o sacramento, queridos, apenas Jesus fala através das Escrituras Sagradas, dado por ele, exclusivamente por Jesus, ordenado por Jesus, ele diz: e depois pregai o meu evangelho a toda criatura. Vamos abrir Mateus
28, né? É muito importante acompanharmos. Eu gosto muito de todos os livros, mas este aqui é o que fala mais detalhadamente. 28, né? Olha o que é que Jesus fala quando está sendo assento ao céu, né? Assento ao céu. Jesus aproximou-se e falou-me dizendo, Mateus 28, 18 diante. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Primeiro sacramento na vida do cristão. Primeiro sacramento na vida do cristão. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, o 20, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero que você foque aqui. Jesus está mandando fazer discípulos através do batismo. Através do batismo, nós somos inseridos na comunidade dos santos e pecadores. A igreja, nós temos que entender que a igreja ela é militante enquanto está aqui na terra. Jesus não voltou para nos levar para si. Nós estamos militando contra o pecado, contra as hostes do pecado, contra tudo que é contrário à palavra de Deus, contrário a Jesus Cristo. Então nós estamos militando. Por isso que ela é tida como igreja militante ou padecente, porque Jesus também diz que muitos de nós no passado, mas também no futuro, padecerão, serão mártires. Por isso que lá em Apocalipse nos é apresentado os mártires que morreram em nome de Jesus. Então, o primeiro sacramento que Jesus está dando aqui à sua igreja é exatamente o batismo, para aqueles que serão inseridos nesta comunidade, que é composta de salvos e não salvos, porque ela é uma igreja militante, ela ainda está na terra, ela é composta por pecadores, ainda estamos neste invólucro, neste corpo pecador ainda, embora já sejamos salvos por garantia de Jesus, não nossa, não é garantia da palavra de Deus. Aí é um outro estudo, demanda um outro estudo e nós, quem sabe, faremos. Então, os sacramentos que nos foram dados foram estes. Batismo, que eu trouxe aqui, e eu comecei exatamente falando em 1 Coríntios, se você quiser reabrir o texto, versículo 23, que Paulo também fala algo interessante, né? 1 Coríntios 11, 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que é a ceia do Senhor. Trata-se a esse texto de 1 Coríntios 11, 23 diante, sobre a ceia. Então são esses dois sacramentos. Mas o que é que vem a ser um sacramento, meu irmão? Talvez você pergunte aí, é coisa fundada pela Igreja de Roma. Não, queridos, não é apenas a Igreja de Roma. Até porque o sacramento, a palavra sacramento, nós precisamos entender a origem dela. Sacramentum, do latim, que também deriva-se de uma outra palavra, de régula, daí o nome régua, regra, norma. Os sacramentos são normas para a Igreja de Cristo, além de serem sagrados. Não foram inventados pela Igreja. Embora esse termo sacramento seja um termo que era empregado circularmente no meio latino, já que a nossa língua, o português é latina, o português, francês são línguas latinas. Então, muitas das palavras que estão escritas, suas origens, nós vamos encontrar lá no latim. E a palavra sacramento
é uma dessas, né? Ou seja, uma das normas, né, sagrado, regra, né, régula, né, implica que os membros que serão admitidos, por meio da regra estabelecida por Jesus, como membro da igreja, aqueles crianças, adultos, é o batismo, então daí se deriva a palavra sacramento. Mas eu quero dizer o seguinte, que o sacramento, e eu fui estudar um dos livros, ou um dos grandes teólogos do passado, né, não tão distante, eu gosto muito, né, já editaram fizeram 3 edições, e eu estou em mão exatamente da última edição, que é o reverendo Ludgero Braga, ou Ludgero Braga, né? Se não me engano, aqui é a 3ª edição que eu estou com ele, né? Bem antiguinho, bem antiguinho. Aliás, estou enganado, é a 7ª edição. Desculpem-me, né? A 7ª edição, que foi em 1993, né, trata deste assunto. E eu fui pesquisar, segundo este grande teólogo da época, né, um teólogo pastoral, que se dedicou à pastoral da igreja, a conduzir os membros da igreja, ele vai dizer que o sacramento é uma santa ordenança, está escrito também. A teologia sistemática, que aborda, né, de uma forma mais profunda, também tem exatamente a sua expressão do que seja também um sacramento, né? A exposição do que seja a palavra sacramento. Mas Ludgero Braga, ele vai dizer que o sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo na sua igreja para significar, para selar e para conferir aqueles que estão no pacto, ou seja, na aliança, lembrando que somos confessionais, presbiterianos, e como confessionais nós somos aliancistas. Nós cremos na aliança, no pacto, que Deus fez com os nossos antepassados, aqueles que seguiram a regra de Cristo. Então ele vai dizer que foi instituído por Cristo o sacramento, né, na igreja, para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto, na aliança da graça, os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar fé. E todas as mais graças, ou todas as demais graças. Então nós temos que entender que o sacramento tem esse viés, né? Tem este significado. Primeiro foi instituído por Jesus, né? De uma forma bem prática, ele traz aqui, foi instituído por Jesus, né? Exatamente para selar, nós somos selados, né, pelo Espírito Santo. Mas no batismo, esse Espírito Santo, que está lá no Antigo Testamento, derramarei sobre vós, né, a água, né, e vós sereis purificados, né? Está lá no Antigo Testamento. Então o batismo representa isso, né? Que nós fomos selados nesse sentido. Hoje, eu, que sou membro da Igreja do Senhor, eu estou selado, fui selado pelo batismo, né? E conferir, ele vai dizer que serve também para conferir a todos os que estão no pacto da graça os benefícios. Quais são os benefícios? Né? Quais são os benefícios? Os benefícios da cruz. O benefício do sacrifício de Jesus. O sacrifício da morte e ressurreição de Jesus. Assim nós nos tornamos fortalecidos e aumentamos a nossa fé.
O sacramento, queridos, os sacramentos têm esse significado. Tem esse significado. E todos nós que fomos batizados, seja já na idade da razão, ou aqueles que são batizados na infância, né? Nós somos pedobatistas, nós batizamos crianças, né? Os mesmos que se tornam batizados, com a compreensão, passam a ter a responsabilidade de exatamente de testemunhar a todas as pessoas a sua fé. A criança não testemunha, mas os pais testemunham. Os pais se tornam responsáveis pelas crianças que recebem o batismo, e quando recebem o batismo, eles se responsabilizam em ensinar tudo o que Jesus quer que sua igreja ponha em prática, né? Tudo que a igreja guarda, como nós dizemos, né? Como verdade, prática e fé. Agora, eu queria dizer algo também de uma forma prática. O que é o sacramento, né? O que é o sacramento? O sacramento, de uma forma prática, é um meio de graça, do qual Deus se serve para comunicar as suas bênçãos aos seus filhos. Então, quer dizer isso, que de uma forma prática, o sacramento do batismo, por exemplo, né? Ali aqueles elementos que nós estamos vendo, ou melhor, o elemento que nós estamos vendo, que é a água, ele comunica uma verdade. E de uma certa forma, né, quem está batizando em si está também transmitindo, não por ele mesmo, um significado muito profundo, né, de que aquilo que a criança está a receber, ou o adulto está a receber, nada mais é do que meio de graça de Deus, do qual Deus se serve para que eles observem, testemunhem de si e para outrem, né, as bênçãos de Deus. Então, de uma forma prática, eu quero dizer isto, né? Eu também quero dizer o seguinte, queridos irmãos, né? O que é que o sacramento ele não pode fazer por si mesmo? A priori, eu quero dizer que o sacramento não pode ser encarado como um meio de superstição, né? Os antigos, os mais antigos, principalmente da religião da maioria, eu não quero defamar a igreja de ninguém, apenas não concordamos com a prática, com os ensinos delas, né? Diziam assim, que a criança que morria sem o batismo se perdia. Outros já amenizavam mais, dizendo que a criança que morria sem o batismo ia para o limbus, né? Tudo baseado numa filosofia grega e pagã, né? Grega e pagã. Essas duas ideias não condiz com o que a palavra de Deus fala. Primeiro, nós cremos que a maioria de nós, eu disse que existem várias vertentes também dentro das nossas igrejas confessionais, sejam presbiterianas ou a própria igreja reformada, batistas, que são confessionais. Mas a maioria de nós, confessionais, cremos que a criança, quando morre, mesmo sem o batismo, né, o Espírito Santo age com a finalidade de que as mesmas não se percam, né? Baseado em quê, pastor Ronaldo? Bom, baseado naquilo que Jesus falou uma certa vez, né? Baseado naquilo que Jesus falou uma certa vez, que
As mães chegaram, nos evangelhos sinóticos estão lá, né? As mães chegaram para Jesus, para que Jesus abençoasse as crianças, e os discípulos se importaram e disseram que Jesus estava dormindo e que elas não podiam incomodar a Jesus. Jesus, ele escutou, foi até aquelas mães, aquelas crianças, e disse algo interessante. Ele disse o seguinte, que deixai ver a mim as criancinhas, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então ainda disse mais, e se vocês não se tornarem como elas, não poderão ver a salvação. Estou parafraseando aqui, né? Não receberão o reino de Deus. Então uma criança, em hipótese alguma, o meu entender, eu estou em plena concordância com os confessionais que dizem que as crianças não se perdem, né? As crianças estão sob a influência, até antes da idade da razão, estão sob a influência do Espírito Santo de Deus, né? Então, nós não podemos encarar o batismo como algo supersticioso, como que a água por si só, a água, pela natureza da própria água, a água purificasse aqueles que recebem o batismo, inclusive crianças, as tais crianças que eu estou dizendo, que morrem sem o batismo, né? A água por si só, ela não tem força, querido. A água por si só, a ação acontece por aquilo que nós cremos. E a água apenas representa, se torna meio de graça, o ato em si do batismo. O ato em si do batismo se torna meio de graça para aqueles que os recebem. Mas não que a água, por natureza, tenha este poder, mesmo depois de consagrada, mesmo depois de benta, mesmo depois de qualquer coisa. Ela não tem, por natureza, este poder. E muito menos aqueles que aplicam o batismo, né? Quem aplica batismo, o batismo apenas está sendo instrumento da ordenança de Cristo, de uma promessa de Cristo. Então, nada de superstição, né? Nada de superstição, né? Em outras palavras, eu quero dizer que os sacramentos se tornam meio eficazes para a salvação unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu. Daí a necessidade de estar aquele que participa dos sacramentos unidos pela fé e influenciado por ele, por isso mesmo, pelo Espírito Santo. Daí a necessidade, por exemplo, se uma criança vai ser batizada, né, eles estão unidos a Cristo pelo pacto que Deus fez com os pais, né, pela aliança que Deus fez com os pais, até porque o batismo não salva. Quer ver? Como o batismo em si, por natureza, a água, não o batismo em si, né, mas aqueles que recebem, se eles não tiverem unidos a Cristo, eles permanecerão perdidos, né? Por isso que a igreja ela é composta de salvos e não salvos, de eleitos e não eleitos, né? Se você batizar um irregenerado, um criminoso que mata pessoas, que comete latrocínio, que comete toda sorte de coisa que não é para ser cometida. Se ele receber o batismo sem aquela profunda mudança que deve haver na vida, que é um toque de Deus na vida dele, ele pode se molhar na água, ser molhado na água, né, derramado água sobre ele,
1.000 vezes, 2.000 vezes, 50.000 vezes, ele vai permanecer na vida. Vai permanecer como um ímpio, um verdadeiro ímpio, até se apresentar no grande tribunal, onde irá para o inferno, se não for a misericórdia de Deus. Então, queridos, eu quero dizer que os sacramentos, ele é importante, por isso. E que os sacramentos, aí nós iremos depois, de uma forma mais individual, falarmos destes dois sacramentos de uma única vez, o batismo e a ceia do Senhor. Porque batizamos criança, não nesta gravação, que já vai 36 minutos, né? Mas numa outra gravação nós iremos falar sobre o batismo e a ceia do Senhor, né? Ok? De uma forma mais detalhada, mais explícita e mais voltado para o pensamento confessional da Igreja Reformada. Então, eu sou o pastor Ronaldo, sou da Congregação Presbiteriana Monte Moriá, que está situada na Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona. E vocês são nossos convidados a participar conosco nas quartas-feiras do culto de oração. Nós, na verdade, chamamos de Encontro de Oração e Doutrina, toda quarta-feira às 19h30. E aos domingos, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã. E à noite, 18h30, o culto público ao Eterno, ao Senhor, né? É um culto que é voltado à Trindade Santíssima, mas louvando a Jesus, que é digno de toda glória e de toda honra. Que Deus seja louvado. Eu sou o pastor Ronaldo e foi um prazer hoje trazer esse assunto que um dos irmãos pediu para que eu falasse, né? Fui, como eu falei no início, né? Fui levado a trazer para vocês, né? Fui desafiado. Que Deus seja louvado e que tudo seja não para a glória deste pecador miserável, pobre miserável, mas para Cristo. Que eu faça sempre como apóstolo não, como João Batista, não é? Como João Batista, que dizia que Cristo cresça e que eu diminua cada vez mais. Tudo para a maior glória de Deus.